começa agora, 10 horas e 35 minutinhos, o programa Algo a Mais, aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Hoje, segunda-feira, espero que todos tenham tido um final de semana maravilhoso. E vamos lá, começar a semana com o pezinho direito, né? Pensamento positivo e em busca daquilo que a gente deseja, porque a semana está aí para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer. E é o seguinte, o tema de hoje é psicopedagogia. O que é a psicopedagogia? A gente fala aqui muito sobre isso, inclusive na segunda-feira a gente recebe... Toda segunda-feira aqui é a Roberta Pimentel, que é psicopedagoga, mas a gente nunca perguntou o que é isso, né? O que é psicopedagogia? Eu acredito que muita gente ainda tem dúvida em relação a isso. Então, o tema de hoje é esse. Você pode já entrar em contato conosco através da fanpage de Algo a Mais ou do nosso WhatsApp, 8405-3791. Já decorei, não sei mais pôr na tela. Ai, mudou a tarjinha, que bonitinha, olha lá. 8406, só ficou menor, né, para eu enxergar aqui de longe, ficou um pouquinho complicado, mas tudo bem, agora já decorei, não tem problema. 8405-3791, mande a sua pergunta e a gente vai respondendo. Então, o segundo ano começou, meu bom dia vai para Cris Pompeu, tudo bom, Cris? Bom dia, boa segunda, bem-vinda. Obrigada. Depois de uma viagem, quero saber como é que foi o programa, sem eu estar aqui, correu tudo bem? Acho que não, né? Não, você faz muita falta. A gente, é que eu brinco sempre, a peteca não cai, a gente mantém o ritmo, mas você faz falta. Não, Esse seu bom dia e você dá conta do recado, porque eu vi. Tá de parabéns, mas é obrigada. Gostoso você viu? de volta, a gente sente falta. Obrigada mesmo, viu, Cris? E é claro que não poderia faltar hoje, segunda-feira, esse tema não poderia deixar de estar conosco, que é a Roberta Pimentel. Roberta, bom dia, obrigada, viu? Obrigada a você, Gisele. Bom dia para todas. Gostoso estar aqui mais uma vez, ainda mais hoje para falar o que é essa psicopedagogia. Estou muito feliz com o tema. Acho que muita gente vai gostar porque realmente o pessoal tem sede mesmo de destrinchar e entender melhor a psicopedagogia. Sede de informação, né, Roberta? Verdade. É o que a gente faz aqui no programa, né? Verdade. E a Alcedina Alves, que também é psicopedagoga, já participou do programa, não lembro o tema, mas já esteve aqui com a gente e está voltando agora. Se voltou porque gostou, né, Alcedina? É um prazer estar aqui. Aceitei o convite com muito carinho, é a minha área, então quanto mais esclarecimento, quanto menos dúvidas nós tivermos, com certeza o trabalho será melhor. Então a gente só tem a agradecer por essa oportunidade. Eu conheci a Alcedina estudando, então posso falar que é uma estudiosa, adoro a seriedade dela com a área, não fala, né, no amplo, fala aquilo que estuda e coisa, isso é muito gostoso. Eu acho que para começar o programa, a pergunta é o que é psicopedagogia? Vamos começar assim então, né, meninas? Podemos. Eu vou fazer... Te fiz uma perguntinha no começo, você falou que pode, vou começar falando do encontro dessa semana e para daqui a pouco a gente chegar na psicopedagogia. Pode, pode. Do livro? É do livro. 7? Então, eu já sei, tá vendo? Ela já tá sabendo tudo, né? A Cris também. Então, essa semana nós temos o Clube do Livro, primeiro encontro do Clube do Livro das mães que são leitoras do blog Aprendizagem Humana, mas que, na verdade, isso aí é decorrência de um trabalho psicopedagógico. Então, por isso que eu até pensei em começar falando sobre isso, porque a psicopedagogia, ela não se preocupa apenas ali com o seu paciente ou com a sua instituição, o professor e a criança, mas se preocupa principalmente com a família. E é uma certa angústia, né? Porque você tem ali uma sessão de 50 minutos, você está trabalhando e você quer trabalhar, você quer conversar com o pai, você quer conversar com a mãe, você quer ajudar essa família a se formar, a entender de assuntos que não são tão peculiares das famílias, mas que ajuda. A Cris, acho que pode até falar um pouquinho, né, Cris? Que a Cris já tem um tempo que tem ido, né, Cris? Já foi em alguns encontros, até foi parceira de um deles, onde nós falamos sobre o equilíbrio entre o sucesso profissional e o sucesso familiar, e a Cris compartilhou lá algumas coisas. Então, que essa vivência mesmo, que eu chamo de vivência psicopedagógica, é estar com mães, umas falarem com as outras, contarem as suas experiências. Eu sempre penso num tema, claro, e a pedido das próprias mães, Gisele, nasceu essa ideia. Então vamos formar um clube do livro, onde a gente possa trocar livro, falar dos livros, porque a gente percebia que, nossa, aí as mães começam a ficar assim estudiosas, é muito gostoso. Posta no Facebook assim, ai, tô lendo tal livro, aí fica aquele monte de mãe com vontade de ler aquele mesmo livro. Então, isso fez com que nascesse esse encontro. Então, dia 7 agora, quinta-feira, nós vamos para um chá da tarde, participar mais uma vez desse tipo de encontro. Será um prazer quem puder ir, claro. São poucas vagas, porque, né, o lugar não é tão grande. Nem pode um encontro como esse ter tanta gente, não é uma palestra para um grande público, é uma vivência, né? E isso também, eu acho que, vamos começar então, o que é essa psicopedagogia? Uma das coisas da psicopedagogia se preocupa com a aprendizagem humana, é fazer com que esses pais aprendam essa aprendizagem humana. Então, essa semana teremos uma dessas chances. E vou dar o telefone, Gisele, claro. Que às vezes alguém se interessa, é o 9969
2015. Se alguém quiser pedir informação e ver se ainda tem uma vaguinha, né? São quantas pessoas? São 30 mães. 30 mães. São 30 mães. Geralmente as que foram já acabaram já meio que reservando, uma ou outra não estará por aqui. Então tem uma vaguinha ou outra, ainda é possível uma mãe ou outra nova participar, né? Roberta, esse encontro, você pensa fazer ele, você já fez ele, né? O ano passado ou este ano? Então, ele nasceu o ano passado junto com o blog. Quando nasceu o blog, logo um mês, 2 meses depois, as mães que começaram a ser leitoras, mas vamos sair, vamos ter um encontro presencial. Foi assim que ele nasceu. E aí, Gisele, o ano passado foram cerca de 6 encontros, mais ou menos. Os primeiros bem familiares, digamos assim, aconteceu na minha casa. Éramos legal. 6 mães apenas, aí, né, às vezes 4, às vezes 5. E aí começou uma conta para outra, e aí falou, vamos abrir então. E aí eu falei, bom, vamos abrir como? E daí foi quando eu conheci a Cris. Falei, Cris, né, vamos lá, você não é desse grupo, o que você pode acrescentar? E chamei mais a Ana Paula, mais a Marcela, e fizemos. E aí, isso foi o ano passado. E esse ano foi a primeira vez que foi com elas, né, que foi assim, então vamos sair do familiar e vamos para o espaço maior, que foi a Janina, que acolhe esse grupo, né. Esse ano acho que foram mais ou menos grande. 3 ou 4, nossa, teve encontro de ter 60 mães. Que legal. Foi bem, a gente percebe nisso o interesse das mães, e a gente sente muito dos nossos pacientes isso, né? Alcedina, às vezes a gente escuta também, mas as famílias não estão nem aí, mas as famílias, eu tenho escola que eu falo, não, você não está sabendo fisgar essas mãezinhas direito, né? Porque as mães são muito sedentas, sim. E eu acho que a psicopedagogia tem uma preparação, um enfoque legal, porque é preparar essa mãe, esse pai, para que o resultado venha para a escola. Então, acaba que a escola é a nossa grande parceira. O diferencial nesse fisgar, em toda essa história que você está dizendo, Roberta, é que diferente de você encontrar com alguém para apontar o dedo, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, você faz um caminho diferente. Você pode fazer isso muito bem, acertou nisso, agora você pode também, né, treinar isso outro. Eu creio que o que incomoda, o que afasta, que dificulta essa relação escola, mães, pais, é o dedinho, né? E existem feridas que não dá para tocar de primeira, né? Precisa primeiro cuidar das áreas, né? Medicar e depois mexer. O gostoso é fazer essa família crescer, né? Isso aí. Não adianta estar perto das famílias para dizer seu filho tem isso, seu filho tem aquilo, a culpa é sua. Não é nesse sentido, até porque cada família tem uma modalidade de aprendizagem, uma modalidade de organização. Agora, isso daí é a base que os filhos vão, dessa fonte que o filho bebe, para o resto da vida construir a sua história de aprendizagem, né? Então, se ele bebe na família, então vamos nos aproximar dessas famílias. Essa troca acho que é tão enriquecedora, porque ao mesmo tempo que você percebe, assim, dificuldade em lidar com os filhos, todo mundo tem. Cada uma num grau diferente ou numa área diferente, mas tem. Então, muitas vezes você identifica o mesmo problema em outra mãe e até aprende, poxa, ela está lidando dessa forma. Será que é interessante? Isso enriquece. Ou mesmo, a gente até comentou isso, às vezes daqui a um tempo você vai passar por aquele problema que você vivenciou com outra mãe. A gente se emociona junto com algumas mães, a gente vibra quando vê um resultado positivo de alguma coisa que aquela mãe está precisando trabalhar. E talvez, aí acho que é o nosso tema de hoje, a psicopedagogia tem um papel muito importante nesse sentido, de ajudar os pais a se capacitarem para auxiliar os filhos. Porque às vezes a gente consegue detectar, poxa, meu filho está precisando disso e tudo, mas como ajudar? Como estimular? Como auxiliar? Às vezes é complicado, a gente faz o nosso melhor, você mesmo que fala, né? Mãe nunca erra. Não. Mãe sempre tenta, passa amor, mas às vezes a gente E algumas dizem assim, onde foi que eu errei? Aliás, muitas a gente escuta, né? A gente dizem, tenta onde fazer o foi melhor. que eu errei, né? Verdade. Bom começo. Porque a pergunta é sempre um bom começo, né? Se sem mexer, ela não... Exatamente. Sem a pergunta, ninguém caminha, respostas não surgem, mudanças não acontecem, evoluções não são concluídas. Então, é bacana. Se eu parei e fiz essa pergunta, ótimo, né? Mas não é a pergunta para me torturar, algo errado, né? Não é uma pergunta para torturar, mas é uma pergunta para ir
além. Então, o próximo para dar o primeiro passo, para levantar e mudar alguma coisa. O primeiro passo. Então, nós temos assim, em termos de conceito, vamos pensar assim, né, o que é a psicopedagogia? A psicopedagogia é uma área de estudo, ela é uma praxis, vamos dizer assim, ela é uma coisa prática, né, que é construída fazendo, foram, né, os antecessores, as pessoas que deram origem, fazendo, testando, experimentando, e foram nascendo obras. Hoje são mais de 30 anos de psicopedagogia só no Brasil. Isso sem contar que essa psicopedagogia no Brasil bebeu da Argentina e a Argentina tinha bebido da Europa. Então a gente pode pensar em muitas e muitas décadas de psicopedagogia. Ela é, uma verdade, assim, uma área de estudo, de desenvolvimento de pesquisa, de desenvolvimento de teoria e de desenvolvimento de técnicas relacionadas à aprendizagem humana. Né? Então, assim, eu não desenvolvo algo específico para emocional, algo específico para isso ou para aquilo. Eu desenvolvo modos de trabalhar, eu trabalho com a aprendizagem. É fazer com que aquele sujeito tenha prazer em aprender. Fazer com que aquele sujeito resgate se ele perdeu. Ou então, numa perspectiva preventiva. A criança é tão pequenininha, ela ainda nem tem problema na aprendizagem. A gente já atende. Uma criança de 4 anos pode ser encaminhada para uma psicopedagoga? Não foi nem alfabetizada ainda. Ela deve ser encaminhada, dependendo do caso. Por quê? Porque a psicopedagogia tem uma linha de trabalho que se chama de preventiva. O que é? É aquele olhar muito peculiar que a gente vai observando, brincando com essa criança, conversando com essa mãe, e a gente vai vendo que vínculo ela já está traçando com o aprender. E o aprender é que nós temos um vício de pensar que a aprendizagem a gente pensa em tabuada, em ler, em escrever. E o aprender, ele é muito mais amplo do que isso, né? O aprender é o aprender a engatinhar, é o aprender a brincar primeiro. A base do aprender é brincar. Então, aí possibilita o entendimento, né? Acho que para quem não é da área, então, pera lá, a psicopedagogia não trabalha só com aprender letras, números, contas, divisão. Não. Embora muitas pessoas pensem que sim, né? Aí já estão levando essa informação que eu acho muito bacana mesmo. Desmistificando, até porque o nome sugere um pouco, né? Psicopedagogia, pedagoga, né? Então, mas a gente vai aprofundando. Eu percebo até nas alunas, por exemplo, do curso em pós-graduação para as futuras psicopedagogas, e a gente percebe isso, elas vêm fazer o curso entendendo que elas vão trabalhar. Quando você fala que pode trabalhar com uma criança que ainda não foi alfabetizada, o olhinho das alunas fica estatalado. Mas o que eu vou fazer com uma criança de 3 anos? O que eu vou fazer com uma criança de 4 anos? Né? Você vai ali trabalhar. Eu tenho, por exemplo, uma criança que a mãe estava super aflita com essa idade, que está com uma hipersensibilidade. Hipersensibilidade é aquela questão, se a criança não quer que toca. Com 4 aninhos? Com 3 anos e pouquinho. Não fez nem 3 anos e meio ainda. Ela fez 3 anos, tem pouco tempo. Ela não gosta que ninguém na escola toque nela. Ela tem muita dificuldade em pegar a comida e comer. Ela sente um receio muito grande em colocar coisas na boca. E essa questão do toque mesmo, né? Se auxiliar da escola, do instituto vai pegar, ela tem receio, a professora vai tocar, ela tem receio. Os amigos, então, a gente chama de uma hipersensibilidade, né? Aquela questão do toque para ela aquilo dá medo, né? Então, isso, se não for trabalhado, o que vai desenvolver lá na frente? Porque se não se relacionar, porque eu tenho medo, trava um monte de coisa. Então, isso não tem consequência daqui a pouco para essa alfabetização total, né? A psicopedagogia olha muito para transferência. Então, o jeito que a criança se relaciona com o brinquedo, o jeito que a criança se relaciona com os amigos, é o que nós vamos ler no futuro, que ela vai conseguir se relacionar com o aprender. Então, o que eu estou fazendo com essa criança? Trabalhando essa hipersensibilidade, mostrando para ela que o toque pode ser gostoso. Né? Que deixar o amigo pegar pode ser gostoso. Então, eu trabalho, é boneca, é com creme, é com talco, etc. E não é uma questão, mas aí você está mexendo numa área que é da psicologia. Não. Por exemplo, o pai e a mãe foram encaminhados para uma psicóloga.
né? Aí é uma outra coisa, porque por que essa criança desenvolveu isso? Então, nós temos toda, né, uma origem, por que essa criança chegou aqui, coisas que ela passou em casa, enfim, relacionamentos, etc. Ela desenvolveu isso. Então, eu estou atuando com a criança na perspectiva da prevenção dela com o vínculo com o aprender. Eu já estou pensando lá na alfabetização, lá na frente, né? E ela ali. Então, gente, uma delícia, agora ela chega, ela quer me abraçar, ela quer pegar a boneca, ela pega na boneca, se ela faz assim na boneca, e a escola já está vendo esse resultado. Se eu for Roberta, ela já deixa a gente pegar. E o pior, agora ela grudou no dedo da professora e fica esfregando no dedinho da professora. Está buscando, ó, entendeu? Ela está buscando. Então, são coisas essenciais para ajudar na aprendizagem lá na frente, né? Então, essa questão da psicopedagogia preventiva. E a psicopedagogia, ela é uma especialidade das pedagogas? Não, Cris, não necessariamente, porque a gente tem outras áreas, como, por exemplo, a fonoaudiologia pode fazer psicopedagogia, a psicóloga pode fazer a psicopedagogia, então a gente fala que é uma área multidisciplinar, inclusive para quem vem procurar esse curso. Por quê? Eu sou fonoaudióloga, mas não necessariamente a minha atuação, na minha fonoaudiologia, eu não encontrei respaldo teórico suficiente para compreender os processos de aprendizagem. O que interfere a aprendizagem? Então, ela pode beber isso, vem buscar no curso de psicopedagogia, entendeu? E às vezes a gente até pelo nome, né, já entende faz esse link que nós pedagogas, só que já que você está falando disso, Cris, já vamos dar a seguinte informação também. Psicopedagogia não é a junção da psicologia com a pedagogia. Então ela pega um pouquinho da psicologia, um pouquinho da pedagogia, cruza e faz uma psicopedagogia. Não é isso, não tem isso. A psicopedagogia nasceu, seu objetivo maior é compreender o processo da construção da aprendizagem. O que interfere na aprendizagem, enfim. Então, ela tem instrumentos próprios, ela tem as suas teorias, o seu embasamento para intervir, né? Então, ela não é metade mil. Ela bebe da psicologia, sim, mas ela também bebe da neurociência, ela também bebe na filosofia. Então, a psicopedagogia olha para diversas áreas e forma o seu referencial. Isso que é gostoso entender, até porque ajuda a desmistificar aquela coisa assim, mas então são rixas, né? A psicóloga da psicopedagoga, que bobeira, que coisa inicial, né? Isso não existe, assim, quem realmente trabalha, quem realmente tem parcerias coesas, a gente vê o contrário, né? A psicóloga indicando, a gente indicando para a psicóloga, porque já vamos até entrar numa coisa que a gente tinha falado, assim, da questão da legitimidade e da legalização, né? Então, a psicopedagogia, apesar de ter uma problemática ainda buscando se é uma profissão ou não, na sociedade, a legitimidade é tão grande que, vejam só, vocês nem são da área, né? E vocês já conhecem tanto de psicopedagogia nem se eu não tivesse aqui, não é verdade? Porque a escola fala, porque os livros falam, a psicopedagogia já tem... Né, ela é uma realidade na sociedade, né? E há quem saiba sem saber que isso é psicopedagogia, não sabe o nome, mas está inserido no contexto. Sabe como funciona. Exatamente. Utiliza, vê que precisa e às vezes nem sabe que está utilizando daquilo que é psicopedagogia. Verdade, né? É verdade. E a gente falava também sobre os limites, né? Que muita gente acha assim... a gente comentou em outros temas aqui sobre isso, junto com você, que as pessoas acham, para que uma psicopedagoga, né? Acho que isso é demais, ou, aliás, não precisa, e outras pessoas já usam demais isso sem necessidade. Né? Você percebe muito isso, né, Roberta? Isso, a gente percebe sim. A Alcedina fez um comentário muito legal sobre isso, né, Alcedina? Que é quando procurar a psicopedagoga, isso, né? A própria objetivo, o trabalho, o objeto de estudo da psicopedagogia, sendo a aprendizagem, então todos que vão buscar a psicopedagogia partem disso. O que é que está acontecendo nessa área, né? Então a gente indica primeiro, desde o início, das observações na família. Então não precisa chegar ao psicopedagogo simplesmente através da escola ou a indicação de um profissional. A Roberta tocou nesse assunto. Falando sobre isso, a partir de uma observação que você faz para um trabalho preventivo, como ela pode ser feito preventivo não apenas na individualidade, mas como nas instituições,
as instituições que trabalham com as psicopedagogas, elas têm esse propósito de observar o grupo, de observar esse ambiente, como estão esses processos de ensino-aprendizado, dentro professor, aluno, professor, família, escola, sociedade. Então, todos esses, né, que passam por isso, como está essa relação e orientar, propor, questionar, trazer questionamentos sobre isso para esse trabalho dentro das instituições. Mas ela se estende também em outras áreas, né? Na clínica, quando são casos mais específicos, individualizados, mas nós temos também, inclusive, acompanhamentos hospitalares na psicopedagogia. Quando crianças se encontram internadas por períodos muito longos, estão afastadas, impossibilitadas. Então, essa estimulação também pode ser feita nesse ambiente, porque o aprender não se dá restritamente no ambiente clínico ou no ambiente escolar. Que se aprende num processo de internação. Você se reaprende, né? Reaprende. Então, também existe esse processo, né? Há essa possibilidade de atuação, de apoio, e muita gente não sabe disso, né? É só depois que sai do hospital, aí nós vamos, então, atrás disso. Não, isso pode estar acontecendo dentro desse próprio processo desse também. movimento. Eu vou ressaltar uma coisa nessa sua fala que é muito interessante. Todo ano eu bebo da ABPP, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que é a nossa representante maior, é a que criou o Código de Ética, é a que dá as diretrizes. E eu estive agora, mês passado, no Simpósio Internacional, e uma preocupação muito grande. Então, eu faço a psicopedagogia institucional, a outra faz a psicopedagogia clínica. Não existe diferentes psicopedagogias. Existe uma psicopedagogia. Às vezes a gente vê o curso assim, qual psicopedagogia que você fez? Se é institucional ou se é clínico? Não existe isso. Existe uma única psicopedagogia. E aí o sujeito que fez pode caminhar em diferentes áreas, mas a maneira como ele é formado, onde ele vai, né, as diretrizes de base são as mesmas. E ele atua como pedagogo. O pedagogo ele pode ser um pedagogo empresarial, né? Mas não necessariamente ele fez uma pedagogia diferente da pedagogia de quem trabalha com a escola. Não. Achei legal lembrar disso, porque é uma polêmica, é uma dúvida que as pessoas têm, às vezes até pelo próprio nome do curso. Então, eu ouvi delas lá agora, orientação, até de arrumar esse nome das pós que as pessoas oferecem na sociedade, né? Ah, eu vou lá no curso tal, porque lá tem a institucional e a clínica. A outra lá eu ouvi falar que é só clínica. Isso é mito, né? A gente pode ultrapassar isso. Nós oferecemos psicopedagogia, ponto. Exatamente. E para, assim, detalhes a respeito disso, esse processo de aprendizagem, então a gente poderia estar citando dificuldades na atenção, memória, queixas no entendimento, dificuldades na alfabetização, situações como essa que a Roberta colocou, não só com as crianças no início, na educação infantil, que as questões de interação, de tato, de afetividade, de social, acontecem. E também não é só com criança, com adolescente que acontecem as questões de aprendizagem, também com adultos. Então, a psicopedagogia atende qualquer ser humano, não importa a idade, mas e que ele precise de uma estimulação, um apoio, um diagnóstico, né? Ou uma intervenção em cima desse processo do aprender, né? Já no intervalo agora, o tema de hoje, o que é psicopedagogia, você de casa pode participar através da nossa fanpage e do nosso WhatsApp, 8405-3791. Estamos aguardando, então, a sua participação. A gente vai para o intervalo, é coisa rápida, a gente volta já já.